Konnichiwa. Bem-vindo ao Renault. Hoje, finalmente vamos falar sobre o kanji. O kanji é um dos 3 sistemas de escrita da língua japonesa, além do hiragana e katakana. A origem é chinesa, sendo um derivado dos caracteres da dinastia Han ou Kan em japonês. Daí vem o termo kanji. O dicionário japonês Daikan Aditen contém em torno de 50.000 tipos de kanjis, mas o número utilizado no dia a dia é bem menor. O número de caracteres padrão digitáveis no computador é de 11.233 caracteres. Segundo um artigo da Agência de Assuntos Culturais do governo japonês, publicado em 2000. A empresa Topan Insatsu realizou uma pesquisa em 385 artigos como livros, revistas e jornais da época, e foi detectado apenas 8.474 tipos de caracteres utilizados. Ainda parece ser muita coisa, mas para você ter uma ideia, na mesma pesquisa realizada em 2000, foi utilizado apenas 2.602 caracteres em um único jornal, noticiando política, esporte, artistas, mercado e outros assuntos. E com 2.000 caracteres você pode fazer a prova avançada de proficiência da língua japonesa N1. Ainda está assustado com a quantidade? Vou provar que não é difícil para aprender o kanji. No começo parece ser um amaranhado de riscos, mas depois você começa a enxergar apenas significados. Os caracteres são logogramas ideográficos ou pictográficos. Os caracteres ideográficos têm o conceito simbólico. Tente adivinhar o que significa esses caracteres. Bem intuitivo, não? Os pictogramas são representações de imagens que evoluíram até o formato atual. Ficou bem mais simplificado comparado com o da Idade do Bronze. Agora, sabendo que esse caractere significa árvore, tente adivinhar o que significa esse caractere. Se você respondeu floresta, você quase acertou, pois floresta é esse caractere. Bushu. São componentes do kanji que sugerem um sentido para os caracteres, como vegetais. Caracteres relacionados à locomoção. Caracteres relacionados à pessoa. E outros. Este caractere significa ouro e metal. E é também um componente para outros kanjis. Agora, tente adivinhar o que significa este kanji. Imagine uma montanha e enormes pedras que encontramos abaixo dela. O que seria isso? Iwa.
Agora imagine o sol e embaixo dele a nuvem. O que significa isso? Kumori. E para complementar, este caractere significa chuva. Leitura. Existem duas formas de ler o kanji. Um é a forma japonesa de ler o kanji. Um é a pronúncia chinesa, geralmente usada em palavras compostas. Por exemplo, quando escrita em uma frase separadamente, normalmente com o hiragana complementando o kanji, lemos com a pronúncia kun. Tanoshii oto. Quando combinado com outro caractere para formar uma nova palavra, usamos o on. Ongaku. Escrita. Se você assistiu os caracteres do hiragana e do katakana, deve ter percebido que a maioria dos caracteres começam na parte superior. Deve ter percebido também que sempre são escritos de esquerda para a direita e de cima para baixo. A maioria dos kanjis também seguem esta regra. Isso porque esses caracteres são derivados do kanji. E se você aprendeu a ordem de escrever os caracteres do katakana, você terá mais facilidade de escrever o kanji, pois são fragmentos ou componentes. Percebe-se esses fragmentos em vários caracteres. Mas, se é possível escrever tudo em hiragana e katakana, para que usar o kanji? Na língua japonesa há muitos homônimos. Watashi wa ame ga suki desu. Ame pode significar tanto bala como chuva, mas não há como saber de qual palavra se trata, apenas pelo contexto. O kanji poupa o contexto da frase. Além disso, na língua japonesa não há espaço entre as palavras. Imagine como seria ler um livro inteiro sem espaços entre as palavras. Com o kanji, a interpretação de texto fica muito mais dinâmico. Aliás, apenas com os kanjis é possível compreender o sentido da mensagem. Bom, esse foi um breve resumo do kanji. Quantos caracteres você consegue identificar agora? 3? Muito bem! Isso em menos de 10 minutos. Espero que tenham gostado e se interessado pelo kanji. Se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, deixe o like, ative o sininho para receber mais conteúdos. Até o próximo vídeo. Goshouchou arigatou gozaimashita.